Olá, tudo bem? Que Deus, Ele abençoe a sua vida poderosamente com toda a sorte de bênçãos, de honra e de prosperidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Daniel e eu estou aqui para ser um canal de bênção na sua vida, para você e para sua família. Eu quero meditar com você numa palavra que ela se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14. Amém? Vamos meditar? O 13 diz: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Meu Deus, uma palavra terrível. A palavra do Senhor diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Você tem temido ao Senhor? Você tem temido ao seu santo nome? Nós precisamos temer e tremer diante do Eterno. Ter temor e tremor diante dele. Diante da sua santidade, nós precisamos reverenciá-lo, adorá-lo, nos prostrar diante do Todo-Poderoso. A palavra do Senhor diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá Deus se não se santificar, se não tiver uma vida de integridade, de santidade e de pureza. A palavra do Senhor, ela diz, Jesus Cristo disse: sede meus imitadores. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como imitador eu sou de Cristo. Nós precisamos seguir os bons exemplos, nós precisamos seguir aos homens de Deus, nós precisamos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos nos santificar. A palavra nos aconselha a gente seguir os mandamentos, a gente temer a Deus e obedecê-lo. O que Deus tem pedido, o que Deus tem requerido de você, faça aquilo que Ele te pede, faça aquilo que Ele requer de você. Obedeça ao Pai, siga os seus mandamentos, siga a sua palavra. Viva uma vida de temor, uma vida de tremor, uma vida de santidade. Viva em comunhão com o teu Pai. A palavra do Senhor diz que Deus trará à luz tudo o que está escondido. O Senhor trará a juízo. O que é juízo aqui? Juízo terá um julgamento. O ser humano muitas vezes ele se esquece de coisas que ele fez outrora. Mas Deus, Ele não se esquece de nada. Existe livros registrados tudo que o ser humano faz para que no dia do julgamento ele seja julgado. Estou falando de registros de pecados que não foram perdoados, de pessoas que nunca se humilhou diante de Deus lhe pedindo perdão, pessoas que vêm a óbitos e pessoas que não se arrependem do mal que comete. Pessoas que ela parte desta vida para outra sem um arrependimento dos seus pecados. Aqueles pecados estão registrados. A palavra diz que Deus lançou no mar do esquecimento o nosso passado, o nosso pecado, o nosso erro e as nossas falhas. Mas ela fala essa palavra com aqueles que se arrependem. O arrependimento te dá o direito de teu passado ser apagado. O teu pecado, os teus erros, as tuas falhas são apagadas desse livro. Uma nova história, ela é escrita. Mas aqueles que não se arrependem do mal que comete, esses males ficam registrados. E no dia do julgamento, tudo será exposto. Eu não sei se num telão, eu não sei se apenas num livro, mas será de maneira explícita para que todos vejam. E o Senhor naquele dia será um juiz severo. Ele não será advogado, você não terá um promotor, você não terá quem te justifique. Jesus Cristo, Ele te justifica hoje, mas naquele grande dia
ele será um juiz terrível. Ele é o teu advogado hoje. Então dê valor, se arrependa dos seus pecados, dos seus erros. Manifeste à luz do Senhor aquilo que você tem feito escondido. Peça perdão, se humilhe, grite por misericórdia, grite por perdão. O Senhor, ele é bondoso, o Senhor, ele é terrível em graça, abundante em misericórdia. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Peça perdão, grite por misericórdia, e ele terá misericórdia de você. Você será perdoado, os teus pecados serão lançados no mar do esquecimento, e o Senhor esquecerá do teu passado e escreverá uma nova história. Mas a palavra do Senhor, ela é severa para aqueles que não se arrependem. No Apocalipse, a palavra do Senhor diz que o Senhor enviou juízo sobre a terra, mas as pessoas, ao invés de pedir perdão, pedir misericórdia, elas blasfemavam ainda mais contra Deus, e isso atiçava e isso aumentava a sua ira. A ira de Deus se aumenta quando o ser humano, ao invés de se arrepender do mal que cometeu, ele procura se justificar, continua insultando e blasfemando contra o Senhor. O Senhor, ele se enfurece. Deus sabe que a minha natureza é pecaminosa, Deus sabe que a sua natureza é pecaminosa. Mas Deus, ele se enfurece quando a gente não se arrepende. Quando você se arrepende, ele te acolhe com amor, com perdão, com graça. O manto da misericórdia te cobre. Você é coberto com o sangue de Jesus Cristo. Você é lavado em misericórdia, em amor, em perdão, em graça, em fidelidade. O Senhor ama aquele que se humilha diante dele. Vira o rosto para a parede, põe o rosto no pó e grita por misericórdia. Mas aquele que é orgulhoso, soberbo, não se arrepende, a ira do Senhor se enfurece e o Senhor o mata e o lança nas profundezas do inferno. Aprenda a se humilhar diante do Senhor, aprenda a orar, aprenda a clamar por perdão e por misericórdia. Nós não merecemos a graça, nós não merecemos a salvação. Mesmo assim, o Senhor morreu por amor a mim e por amor a você. Mesmo assim, o Senhor nos deu direito à salvação, sendo que nós não merecemos, mas a graça, ela nos dá esse direito. Peça perdão, peça por misericórdia, porque se você partir desta vida com a multidão de pecados sobre os seus ombros, você será julgado de maneira severa no dia do juízo. Se você viver uma vida de maneira inconsequente e não se arrepender, você se verá no dia do juízo diante do Senhor, e ninguém poderá te livrar da ira do Senhor. Viva uma vida de temor e tremor diante do Senhor. Peça por perdão, por misericórdia. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Ah, mas eu não estou preparado. Ei, quem vai te preparar é o Senhor. Quem vai te moldar para a salvação é Ele. Quem vai te moldar para servir a Ele é o Senhor quem vai te moldar para você servir a Ele. Ei, não perca tempo. Se humilhe diante do Senhor. Adore, exalte, reconheça a sua natureza frágil e pecaminosa. Ah, mas eu não tenho pecado. O quê? A palavra do Senhor diz que aquele que disser que não tem pecado faz de Deus mentiroso. Ele está dizendo que Deus é mentiroso. A palavra diz que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Se o Senhor diz que você tem uma natureza pecaminosa, que você tem uma doença chamada pecado, você tem. O seu remédio, a sua cura é você se humilhar e pedir perdão e pedir misericórdia. Se humilhe diante do Senhor e as misericórdias do Eterno virá sobre você. Ele tem prazer em te perdoar, em cuidar de você. Amém? Eu sou o Bispo Daniel. Quer ouvir umas mensagens como esta? Me segue nas minhas redes sociais. Meu canal no YouTube está Bispo Daniel 12.
O meu canal, os meus canais no Kawaii, TikTok e Instagram está Bispo Daniel 12.7. A minha página no Facebook, Bispo Daniel. A página do meu ministério está Catedral Apostólica da Fé. Jesus Cristo é o único Senhor e o único Salvador. Amém? Tudo para a glória de Deus. Eu agradeço pela sua atenção. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui falando do amor de Deus para você. Forte abraço. Fica na paz.